Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. E nesse vídeo vamos repercutir as declarações de Moraes que podem ser resumidas naquela entrevista já famosa, daquelas fotos que fez assim para a revista New Yorker. As declarações que podem ser resumidas basicamente da seguinte forma. Moraes disse: sou o herói do Brasil e protetor perpétuo dos brasileiros contra as terríveis redes sociais. É isto. Bom, quero dizer o seguinte a vocês, antes de mais nada, meus amigos, dizer a vocês que este canal agradece muito a vocês o incrível número que acabamos de conquistar nos últimos 28 dias. Este canal teve mais de 3 milhões de visualizações. Muito obrigado. Bom, mas antes de continuarmos, veja este recadinho. Já que já viram um recadinho, vamos continuar. Meus amigos, então vamos analisar alguns dos principais trechos da famosa entrevista que Moraes deu para essa grande revista de esquerda, New Yorker. Não é o New York Times, não é a revista New Yorker. Bom, essa edição dessa entrevista veio lá um repórter norte-americano, entrevistou Moraes, fez sessão de fotos com Moraes para ilustrar a matéria. Essas fotos muito incríveis. Dizem que nas últimas horas não consta mais do Instagram do fotógrafo algumas fotos, aquelas de fundo vermelho e etc, etc. Mas vamos aqui repercutir. Isso está no Jornal de Todos, GGA. Eles fizeram aqui, pessoal, o Jornal de Todos os Brasis, fizeram aqui um resumo dessa entrevista do Moraes à revista New Yorker. Vamos tentar entender um pouco disso. A entrevista de Alexandre de Moraes à revista New Yorker. Em declarações inéditas, o ministro do STF detalha a tentativa de Góquio e não poupa críticas à falta de regulação das mídias sociais, claro. Mas tudo isso é para proteger os brasileiros. Ele se preocupa muito com os brasileiros. Em entrevista exclusiva à revista norte-americana de New York, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teceu duras críticas ao que classificou como o novo populismo digital extremista. Na reportagem assinada pelo jornalista John Lee Anderson, conhecido por seus perfis de líderes políticos, ele quase se apaixona pelo Moraes, se é que não se apaixonou. O magistrado expôs sua visão sobre a ascensão da extrema-direita e os desafios que as mídias sociais impõem à estabilidade democrática. Certamente, a extrema magistratura não significa risco nenhum para a democracia. Talvez para a democracia. São os extremos juízes. Esses que são, ao mesmo tempo, juízes, vítimas, assistentes de acusação, promotores, delegados, tudo. Testemunhas. De acordo com o texto de Anderson, Moraes iniciou sua análise traçando, porque gente chique mesmo faz a análise, traçando um paralelo histórico. Porque gente que entende de história... Gente, Moraes sabe nada de história, faça-me um favor. Então Moraes começou sua análise traçando um paralelo histórico remetendo à Primavera Árabe para ilustrar o momento em que a extrema-direita, porque não existe extrema magistratura, evidentemente. A extrema-direita das mídias sociais, como é? A extrema-direita percebeu o poder de mobilização direta das mídias sociais, sem intermediários, disse Moraes. Moraes lamentou que algoritmos inicialmente pensados para fins econômicos tenham sido facilmente redirecionados para o poder político. São expressões de Moraes, elevando as mídias sociais ao patamar de, aspas, força definidora do nosso tempo. Não, Moraes. Tá certo, Moraes. É bom que a extrema magistratura sejam a força definidora do nosso tempo. É melhor do que as redes sociais. Certamente a extrema magistratura é mais confiável do que as redes sociais, não é? A comparação estabelecida com Joseph Goebbels, o infame ministro de propaganda do Bigodinho, é impactante, diz aqui a matéria. Disse Moraes, porque Moraes também é um entendido de Segunda War Mundial, é um grande entendido. Jesus, disse o Moraes, aspas, se Goebbels estivesse vivo e tivesse acesso ao X, estaríamos condenados. Os bigodistas teriam conquistado o mundo.
Não, que nada. A extrema magistratura salvaria o mundo, Moraes. A extrema magistratura está aí para salvar a democracia globalista mundial, independente de X, de Goebbels, de todo mundo. Eu confio mesmo naquela, quer dizer, eu confio mesmo na extrema magistratura. Moraes também comentou a estratégia da extrema-direita que almeja o poder, aspas, não dizendo que se opõe à democracia, porque isso não obteria apoio político, mas alegando que as instituições democráticas são manipuladas. Para Moraes, essa tática configura, aspas, um populismo altamente estruturado e altamente inteligente, fecha aspas, que infelizmente no Brasil e nos Estados Unidos ainda não aprendemos a reagir. Ah, Moraes, isto é modéstia sua. A extrema magistratura já aprendeu a agir. Aprendeu a agir tanto a extrema magistratura, doutor Moraes, que praticamente o ativismo judicial da extrema magistratura vinha impedindo que o primeiro-ministro de Israel governasse em Israel. Sim, porque Israel estava e ainda está também dominado pela extrema magistratura. Nos 4 anos de governo Trump, os primeiros, a extrema magistratura agiu muito também, praticamente inviabilizando o governo Trump. E no governo Biden, a extrema magistratura praticamente governou também no lugar do Biden. Mas nos Estados Unidos, a extrema magistratura ainda não domina a Suprema Corte, graças a Deus. Bom, uma extrema magistratura também, visando sempre proteger a democracia, doutor Moraes, quase que impediu a volta de Trump. Só que o povo deu uma banana para a extrema magistratura e o elegeu. Mas agora a extrema magistratura lá nos Estados Unidos está tentando impedir Trump, um governo extremamente bem votado, de governar. Não vai funcionar. A extrema magistratura, sempre visando a proteger a democracia, doutor Moraes, acaba de caçar os direitos políticos na França da única concorrente de direita, a Marine Le Pen. E isso está pelo mundo inteiro. Mas a extrema magistratura é extremamente democrática. Não é, doutor Moraes? Segundo Moraes, essa manipulação de discursos pela extrema-direita é um feito impressionante de lavagem cerebral em um nível inimaginável. Verdade. Verdade. É claro que no Brasil não há extremo Ministério Público a oferecer denúncias fantasiosas, extrema PF a fazer inquéritos fantasiosos, nem extrema magistratura. Ai, Deus do céu. Extremas condenações a uma mulher que escreve de batom numa estátua de pedra. É claro que o consórcio de mídia, que é aliado à extrema magistratura, a nossa extrema mídia não tenta manipular as pessoas. Aí lá vai, Moraes vai falar da tentativa de Góquio, disse nem meus colegas nem eu poderíamos ter previsto que a democracia brasileira estaria em risco. Nem eu, Moraes. Nenhum brasileiro, mas graças a Deus que temos a extrema magistratura. O ministro do STF detalhou a tensão dos momentos cruciais após a invasão da sede. Ai, meu Deus. Disse Moraes, aspas, o maior risco era a possibilidade de um efeito dominó. As forças policiais militares de outros estados, algumas das quais apoiavam Bolsonaro, também se rebelariam? Certos governadores apoiariam a tentativa de golpe? Meu Deus, isso é extrema narrativa, não? Aí Moraes disse, eu tive que agir imediatamente no meio da noite. É claro, sob a luz do sol às vezes é difícil fazer certos atos. Continuou Moraes, não toleraremos o caos no Brasil. Claro que não. É o protetor, pensei que era Dom Pedro I, mas é Moraes, o protetor perpétuo dos brasileiros contra as redes sociais e contra os moinhos. Não, os moinhos de vento não, os dragões das redes sociais. Moraes, talvez acompanhado, é Dom Quixote de Moraes. Dom Quixote de Moraes. Talvez acompanhado por Dino Pancha, ou Dino Pança. Dino Pança. Acho que Pança, Dino Pança. Disse Moraes, definitivamente havia um risco, e ainda há. O ministro também abordou o plano do parte da trama golpista que visava a sua neutralização, segundo Moraes.
Moraes, abre aspas para Moraes. Eu brinco com a minha equipe de segurança que eu não poderia partir dessa para melhor, porque o herói do filme tem que continuar. Bolsonaro no poder. Ao discorrer sobre as investigações em andamento acerca da tentativa de golpe, Moraes, na entrevista, desconstruiu a narrativa bolsonarista da perseguição política. É claro, a extrema magistratura está aí apenas para nos proteger do terrível Bolsonaro. Sobre o futuro político de Bolsonaro, o ministro reconheceu a possibilidade de absolvição na esfera penal, mas foi categórico quanto à sua inelegibilidade. Disse Moraes, porque a extrema magistratura não tem pudor em adiantar juízos, em adiantar como vai julgar, porque é tudo para salvar a nós, os manés. Isso aqui, disse Moraes. Bolsonaro tem 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral por inelegibilidade. Gravíssimas condenações, diria eu. Uma porque convocou, sendo ele o único que pode privativamente convocar reuniões com embaixadores, e convocou e ficou inelegível, e outra que subiu num triozinho, num 7 de setembro lá, que nem por ele foi pago. Mas tudo bem, é a extrema magistratura, protetora perpétua de nós, os manés, pagadores inesgotáveis de impostos. Disse Moraes, então não há possibilidade de seu retorno. Balbal Bolsonaro, o protetor perpétuo da nação acaba de dizer que você já era. Porque ambos os casos já foram apelados e agora estão no Supremo Tribunal Federal. Somente o Supremo Tribunal Federal poderia revertê-los. E não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Nem eu. Isso aí nós concordamos. Eu também não vejo. Pelos motivos que todos imaginam. O ministro Moraes ainda minimizou a influência da família Bolsonaro sem a liderança de Bolsonaro. Disse Alexandre de Moraes. Nenhum deles, sejam seus filhos ou sua esposa, tem a mesma relação com as Forças Armadas que ele tinha. Mas peraí, quem vai eleger é o povo ou as Forças Armadas? Porque o ministro ainda minimizou a influência da família Bolsonaro sem a liderança de Bolsonaro. Pera lá. Aí ele diz, nenhum deles, seja Michele, seja os filhos, tem a mesma relação com as Forças Armadas que ele tinha. Pera lá. Primeiro que não foram as Forças Armadas que elegeram Bolsonaro em 2018. E em 2022 as Forças Armadas mostraram que caninamente tem um amo. E o amo delas não é Bolsonaro. É o herói nacional que não é mais Tiradentes. É o protetor perpétuo da democracia que não é mais Dom Pedro I. Agora condensados todos esses 2 atributos no imperador, a lei de Moraes. Não entendi isso. Quando ele diz que nem Michele nem os filhos têm chance de alcançar a presidência porque não tem a mesma relação com as Forças Armadas que Bolsonaro tinha. Quer dizer então que se o povo eleger Michele e Bolsonaro, ela não toma posse porque as Forças Armadas não deixariam? Não entendi não. Hein, Mourão? Mourão, verde por fora, rosa por dentro. Diga aí, Mourão. Você entendeu, Mourão? Aí Moraes disse que, sob pressão, Estados Unidos só fará efeito, pressão dos Estados Unidos, se um porta-aviões americano chegar até o Lago Paranoá. Ao longo da entrevista, Moraes reafirmou diversas vezes sua preocupação para o poder avassalador das mídias sociais, que se tornaram agora o maior poder de todos. Aí ele diz, sobre retaliação americana contra ele, aspas, eles podem entrar com ações judiciais, podem fazer Trump falar. Se mandarem um porta-aviões, aí veremos. Se o porta-aviões não chegar ao Lago Paranoá, que fica em Brasília, perto aí do Supremo, não vai influenciar na decisão aqui no Brasil. Esta foi uma das frases mais absurdas que uma suposta autoridade de cúpula dos poderes nacionais pôde fazer. É de uma provocação de grêmio estudantil que não condiz com o decoro e pudor e a seriedade. Mas quem é sério no Brasil? E com a seriedade que o protetor perpétuo do Brasil e herói nacional, isso não combina com o herói nacional protetor perpétuo. Mas é claro, a nossa extrema magistratura, para ela, tudo é permitido, porque é para salvar a nós, os manés. Deixem seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, porque o extremo protetor não gosta.
Também não espere notificação. Entre aqui no canal todos os dias. Comente de maneira educada. Vamos mostrar para eles que somos inteligentes. E além disso, queridos manés, preciso que você se torne membro deste canal. Esse vídeo foi bom. Se você realmente não se toca no sentido de se tornar membro depois de um vídeo arretado como esse, você não vale nada, querido mané.